Estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT, mais uma vez. Obrigado pela sua audiência. Eu quero mandar um boa noite especial para o meu amigo Pedro Maia, funcionário antigo da Prefeitura, está já no processo de aposentadoria. Para os ex-jogadores de futebol que eu reencontrei hoje lá na Prefeitura. O meu amigo Flaviano Caruta, né, o Papinho, que esteve jogando fora também. O Paulinho, que foi campeão pela Independência, Juventus, Atlético Rio Branco, jogou fora também, inclusive esteve no exterior. O Siqueira, que é carioca, virou acrioca, aqui chegou, construiu família, também ficou com a gente, enfim. Mário Mota, brilhou nos anos 70 e 80. Tá? Muitíssimo obrigado, então, pela audiência de vocês. É um prazer. Com o apoio do Supermercado Araújo, tem sempre uma loja perto de você, do Grupo Dalcar e também do Nando Cabeleireiros, além do restaurante Fogão a Lenha, a sua pedida na hora do almoço, tá? Na rua principal do Jardim Tropical, apenas R$12 a alimentação, né, o almoço. Você vai ter um espaço amplo, moderno, seguro, aconchegante e também estacionamento. A partir de R$12, tá? Um cardápio variado, ok? Tenho o prazer de conversar então com o secretário de Segurança Pública, o doutor Emilson Farias. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado, Tudo Luiz. bem? Tudo bem. Boa noite. Boa noite, mais uma vez um prazer estar aqui. Tenho o prazer de receber também o diretor técnico policial, o doutor Robert Alencar, também delegado de polícia. Seja bem-vindo, doutor. Dá para conversar aqui, né? Ah, sim. Boa noite. Bem-vindo ao programa. Não lembro de ter entrevistado o doutor Robert neste programa. Acho que é a primeira vez, né, doutor? Foi a segunda. É a segunda. Foi. É isso mesmo. Ano passado a gente Isso. Secretário, como é que a polícia agiu e está agindo ainda nesse caso envolvendo uma denúncia grave, né? Uma operação que estava lá tentando fraudar, prejudicar algumas pessoas e em benefício de outras que sonham, que é o maior sonho da maioria do cidadão hoje, é casa própria, né? Isso. Que é a coisa mais importante da nossa vida, é a própria vida. Depois é um teto, né? Você pode conversar isso com 10 pessoas que todos vão falar a mesma coisa. A casa própria, é um sonho. Aquela 10, escala, 20, inclusive 30. Na pirâmide de Maslow, aí, quando coloca em primeiro lugar, é a sobrevivência, é a alimentação. Depois é uma segurança, Claro. Segurança do próprio lar. É a base da vida. A base, é a próprio lar, é a segurança. Então, essa operação é uma operação deflagrada a partir do encaminhamento de um documento da própria Secretaria de Habitação. Então, é importante que se esclareça. A Secretaria de Habitação verificou situação e indícios de fraude, encaminhou o documento. Nós passamos a ouvir, posteriormente o Ministério Público ouviu, também uma pessoa que nós tínhamos ouvido lá no âmbito da Polícia Civil, quem preside o inquérito policial é o Dr. Robert, e o Ministério Público, através do GAECO, também encaminhou documentação e está acompanhando a própria investigação. Então, a investigação Polícia Civil, né, Polícia do Estado e o Ministério Público. Essa é a Operação Lares, foi deflagrada agora, no dia de ontem, num primeiro momento de captação de prova, né, de robustecer a prova, foi apreendido computadores, nós conduzimos 8 pessoas numa condução coercitiva, pessoas que têm indícios de que trabalhavam agenciando pessoas que tinham a vontade, a intenção de receber casa. Essas pessoas que se habilitavam a receber casa também não são tão inocentes, porque na medida em que pagavam, o pagamento para esses agenciadores variava de 5 mil a 30 mil. Então, as pessoas que pagavam, elas também acabaram usando, inclusive, laranjas para poder obter aquele benefício, efetuar o pagamento e não receber a contraprestação, que foi a entrega da casa, que acabou não se consumando. 34 pessoas estão nessa situação, nós já ouvimos mais de 40 pessoas. O fato é que ontem nós conduzimos 8 pessoas e apreendemos vasto material probatório para que a gente possa instruir um inquérito policial e possa posteriormente fazer o devido encaminhamento à justiça. Nós estamos na fase de maturação da própria prova. Entendi. O delegado, em muitos casos não chegou a ser concretizado de fato o crime, né? Exatamente. Embora houvesse a intenção, o planejamento, né, e tal. Todo o processo de fraude que foi descoberto até agora pela investigação era um processo de facilitação para a contemplação, né? Então, todas as pessoas que foram identificadas, nenhuma chegou a ser contemplada, não há nenhuma pessoa morando. Então, inicialmente, nenhuma pessoa que tem direito à casa foi prejudicada
do que já foi identificado na investigação. Porém, nós estamos formatando mais provas, tentando verificar se outras casas já teriam sido contempladas através dessa facilitação de venda ou qualquer outro mecanismo, mas isso a gente só vai poder deliberar com o andamento, com a análise, inclusive dos equipamentos que foram apreendidos ontem, né? Naturalmente, aparelhos eletroeletrônicos, notebooks, tablets, onde podem conter outras informações, inclusive indicar, né, a participação de outras pessoas dentro dessa organização criminosa que estava praticando esse tipo de fraude. O secretário, nesses momentos, aí surgem vários comentários, né? Alguns, inevitavelmente, querem logo politizar a coisa, chegaram até deixar transparecer que era coisa do próprio governo, usando isso aí como instrumento político. Na verdade, pelo menos até agora, não há nada nesse sentido. Nós temos instituições que são sérias, né? Nós temos instituições que são instituições transparentes, independentes, e instituições que têm absoluta serenidade para fazer esse tipo de trabalho. Uma instituição que está à frente é a Polícia Civil. Quem está acompanhando é o Ministério Público. Portanto, são instituições que estão previstas dentro da própria Constituição, instituições que compõem o Estado Democrático de Direito, e se a gente não confiar nas instituições, a gente não confia em mais ninguém nesse mundo. Então, nós temos as instituições aí que estão fazendo um trabalho equilibrado, sereno, como eu disse, dentro da mais absoluta transparência. O governo do Estado, ele não tem e nunca teve nenhuma intenção de acobertar ou fazer com que qualquer tipo de situação não seja investigado dentro daquilo que preceitua os ditames legais. A orientação do governador, a determinação do governador, sempre foi para que a gente apurasse e agisse sempre dentro daquilo que é o princípio da legalidade e o princípio da moralidade. E essa é uma obrigação constitucional nossa, enquanto delegado de polícia e aí, enquanto secretário de Segurança Pública, o Ministério Público dentro das suas atribuições, e é isso que a gente sempre fez. Nós, diante de uma notícia de crime, nós querendo ou não querendo, ou achando ou não achando, nós não temos que fazer nenhum juízo de valor, nós estamos obrigados, pelo princípio da obrigatoriedade, a instaurar procedimento, doa quem doer, atinja onde atingir. Então essa coisa de politizar nunca nos afetou de nenhuma maneira, porque nós temos absoluta tranquilidade para fazer o nosso trabalho dentro do Estado do Acre. Nós sempre trabalhamos com absoluta tranquilidade, porque é assim que o governador sempre nos tratou, com absoluto respeito, com respeito à sociedade, com respeito às instituições constituídas. O governador é um democrata e sempre trabalhou dessa forma. Não poderia ser diferente. E nós, nesse caso, podemos dizer com absoluta tranquilidade que nós vamos fazer aquilo que nos cabe do ponto de vista de investigação, sempre com acompanhamento do Ministério Público e do Judiciário, porque na hora que a gente faz os pedidos, o Ministério Público se manifesta, acompanha a investigação e o Judiciário é quem determina, claro. E é assim que funciona. Inclusive, esse a própria coerção das pessoas. Né? Todas as pessoas foram conduzidas de forma coercitiva através de uma ordem judicial, de uma determinação judicial. Quando nós fomos buscar os elementos de prova, nós fomos buscar através de uma decisão judicial. Então o juiz é que determinou que nós fizéssemos aquilo. Então nós não fazemos nada à revelia da lei. A Polícia Civil ainda não tem esse poder de fazer uma convocação coercitiva. Pode até fazer em situações específicas, mas nós entendíamos que para esse tipo de situação tem que ser com a ordem judicial para que a gente dê a mais absoluta transparência e faça com que as coisas ocorram dentro daquilo que a gente entende que é o mais correto. Então, nesse tipo de situação, nós cumprimos busca e apreensão. Busca e apreensão, quem determina é somente um juiz. Quem autoriza é uma ordem judicial que, depois de pedido pelo delegado e analisado pelo Ministério Público, quem determina é o juiz. E é assim que nós trabalhamos. Então, esse tipo de conversa, de comentário assim, não nos atinge muito, porque o nosso compromisso é com o estabelecimento da verdade real, que é princípio, e princípio é muito mais abrangente do que a própria lei, que é princípio processual penal. Busca da verdade real é uma obrigação do Estado de Polícia, da Polícia Judiciária, a busca do próprio Ministério Público, para que a gente tenha elemento de prova para que depois seja oferecida a denúncia e posteriormente o juiz tenha tranquilidade para poder, ao longo do processo, ao final, condenar ou absolver aquelas pessoas que praticaram crime. O que a gente não pode aceitar, e é isso que nós queremos deixar claro, é que nenhum tipo de crime, principalmente dessa natureza, em que lesa o erário, em que lesa o sonho de pessoas que querem ter a sua casa, seja esvaziada e corra pelos dedos através de espertalhões que por acaso, que por conta de usar de artifício ardil, de ludibriar,
de enganar, de manter em erro algumas pessoas, acabaram se locupletando, ganhando dinheiro e ganhando dinheiro fácil. Receberam, repito mais uma vez, de 5 a 30 mil reais. Ao final, virou um mercado, né? Ao final do processo, essas pessoas podem até devolver o dinheiro, porque aquelas pessoas que pagaram são pessoas que praticaram um crime de corrupção passiva também, mas também são vítimas porque acabaram pagando. Então, ao final, é o juiz que vai dizer se devolve ou se não devolve dinheiro para essas pessoas, só para que fique bem claro. Então, nós temos uma organização criminosa, temos pessoas e servidores públicos envolvidos, que vão responder pelo crime aí de tráfico de influência, de corrupção ativa, organização criminosa, e as pessoas no outro polo que podem responder pela corrupção passiva porque efetuaram um pagamento para usufruir um benefício. Acabaram não recebendo, porque não acabou se caracterizando a entrega. Acabaram não sendo contemplados. Isso. Contemplado foi quem recebeu e não entregou o produto. Exatamente, não entregou o produto. Ô, doutor Robert, o senhor já é experiente há muito tempo como delegado e agora há algum tempo como diretor do Departamento Técnico Policial, não resta dúvida que é uma ação diferente essa, né? É uma ação diferente porque você está enveredando pelo um aspecto criminal da corrupção, né? Então a corrupção ela é um mal também que causa grande repercussão tanto no meio social como no meio das próprias pessoas que estão praticando esse tipo de conduta, que são pessoas que não têm um perfil criminoso comum, não é um criminoso que pratica crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, é um criminoso que pratica um crime de colarinho branco, um crime que é muito mais difícil de ser descoberto, porque as provas são facilmente dilapidadas. E por isso, a corrupção ela tem essas características peculiares que os tornam mais complexos. Muitas vezes há uma rede de proteção até chegar lá, né? Exatamente, e principalmente a questão da ocultação das provas, Isso. né? Porque são muitas pessoas envolvidas e há o medo entre elas de uma entregar a outra, de uma sair prejudicada. Então, esse mundo da corrupção, ele é bem complexo, ele é bem pormenorizado, mas lógico que o trabalho da polícia, dos órgãos de segurança pública, é combater em todos os pontos a criminalidade, desde o pequeno delito ao grande delito, aos delitos de colarinho. Nesse caso específico, doutor, a delação premiada pode ser aplicada também? Pode ser aplicada. Por enquanto, dentro da investigação, ela é um mecanismo de produção de provas. Como nós temos muitas provas, ainda não foi necessário ser oferecida a delação premiada aos investigados, mas com certeza em um determinado momento da investigação, quando você for necessário fechar todo um ciclo de pessoas envolvidas, a gente pode ofertar, inclusive com a presença do Ministério Público, já que a Lei 12.830, que trata da organização criminosa, prevê isso como um mecanismo de produção de prova, a gente pode ofertar e caso algum dos suspeitos queiram aderir a essa delação com a consequente diminuição da pena no futuro de uma condenação penal, a gente possa produzir mais informação para que a investigação fique completa. As pessoas, a maioria, aceitaram numa boa, serem conduzidas, porque na verdade elas não foram presas nem detidas, né? Isso é uma coerção, né? É uma estratégia do ponto de vista prático policial e que visa principalmente dar uma dimensão maior à investigação. E também do ponto de vista de interpretação da necessidade de prisões cautelares, né? Então hoje nós temos a prisão do ponto de vista jurídico como exceção. Do ponto de vista jurídico penal atual, contemporâneo, a prisão é exceção. Então quando você não preenche aqueles requisitos das prisões cautelares, você tem que usar outros mecanismos para que você consiga produzir a prova. Então a condução coercitiva, a intimação incontinente, ela visa aí você ou fazer a oitiva, né? E que nada impede que no futuro, caso haja o preenchimento de algum requisito, você requisite ao judiciário, que é quem determina a prisão cautelar. Tem alguém preso? Por enquanto não, porque o nosso objetivo maior é conseguir produzir o máximo de informações e uma investigação de qualidade. Nós queremos colocar todos os detalhes da investigação às limpas que a gente entrega ao Ministério Público para que ele possa oferecer. Só para ficar claro, Muniz, nessa fase do inquérito, nessa fase da investigação, nós não visualizávamos o preenchimento dos requisitos objetivos para a medida cautelar. O conteúdo, os elementos que vocês obtiveram através dos depoimentos, mais ou menos corresponde à expectativa de vocês? Sim, a investigação está fluindo bem. Nós estamos, como eu disse, robustecendo a prova, foi vasto material apreendido, nós tivemos
como já foi falado aqui, computadores apreendidos, prova documental apreendida, nós tivemos, as pessoas foram interrogadas e indiciadas na data de ontem, as pessoas conduzidas. Então, a investigação está fluindo dentro daquilo que a gente estabeleceu como planejamento. Há vários crimes aí, inclusive estelionato, né? Sim, estelionato é o crime, vamos dizer assim, o principal. É por isso que a gente instaurou o inquérito no primeiro momento, foi o estelionato, mas nós temos aí outros crimes, que é o crime de corrupção, o crime de corrupção passiva, praticado, como eu disse, por quem está lá no polo passivo da relação. Nós temos aí o crime de corrupção ativa, podemos ter um tráfico de influência. Então, aí a investigação é que vai dizer como é que vai ser o desenrolar dessa situação. Conversei aqui com o secretário de Segurança Pública, Dr. Emilson Farias. Foi um prazer recebê-lo aqui. Caso o senhor queira acrescentar algo sobre a entrevista, fique à vontade. Não, Muniz, só dizer mais uma vez e agradecer o espaço e dizer que a gente vem sempre com o objetivo de prestar conta, de dizer que a gente nós, enquanto Estado Polícia, nós não admitimos nenhum tipo de postura que não seja a intolerância a qualquer tipo de crime. Então, nesse tipo de situação, nós temos a diretriz clara do governo do Estado, a convicção clara do Estado Polícia, e as instituições elas estão aí para fazer cumprir a lei. E é dessa forma que a gente vai agir, de forma absolutamente intransigente num caso como esse. É como que a sociedade, é como nos obriga a própria legislação. Conversei aqui com o doutor Robert Alencar, diretor técnico policial, Departamento Técnico Policial. Digo, doutor, foi um prazer também. Parabéns aí pelo trabalho. Eu agradeço e deixo também, reforçando o que o nosso secretário Emilson falou, que cabe a nós, a Polícia Civil, como instituição, ir até o fim de qualquer investigação e procurar provar e apresentar provas contra aqueles que praticaram conduta que é reprovada pela sociedade. Um minutinho, eu sei que está fora do script, mas é bom. Eu esqueci de falar com o secretário, o senhor pode falar. Como é que anda, então, como andam as investigações com relação ao roubo específico de caminhonetes hoje? Mais uma pessoa foi vítima, né? Sim. A Polícia Civil tem feito pontualmente a identificação dos grupos que estão atuando de forma organizada e também dos indivíduos que estão atuando de forma individual na subtração de veículos. Então, está sendo feito um trabalho de investigação com a coleta de provas e vai ser apresentado posteriormente um trabalho específico para coibir esse tipo de ação. Além disso, já que não está no script, além disso, junto com a própria Polícia Militar, já numa parceria com a Polícia Boliviana, nós temos operações que já iniciaram no dia de hoje, na Vila Maparro, lá em Brasileia, lá em Epitaciolândia, em Plástico de Castro. Nós temos nessa situação, ontem, nós trouxemos 25 militares da Bolívia, escoltados pelo Exército Brasileiro, já com a nossa parceria, para que ele deslocasse por território brasileiro para ocupar posto fixo ali na Vila Maparro, em Plástico de Castro, que é um ponto de saída e de entrada, para que a gente possa fechar o cerco. É isso. Muito bem, foi um prazer. Prazer é nosso. Muito bem, depois da conversa sobre polícia, a gente volta em 2 minutos para falar de política. Eu vou entrevistar o presidente da Câmara do Rio Branco, o vereador Artêmio Costa. Fique com a gente.